Sejam bem-vindos ao podcast Negócios Sustentáveis. Hoje iremos falar um pouco das soluções da Schneider para a sustentabilidade. Eu sou o Matheus Forte e ao meu lado está Eduardo Matos. Bom, nossa convidada de hoje aqui é a Patrícia Lombardi. A Patrícia atua como líder no desenvolvimento da estratégia de produtos para o segmento de buildings na América do Sul na Schneider Electric. Ela conta com uma grande experiência nos mercados químico e de tecnologia nas áreas de vendas e marketing, trabalhando em empresas como Votorantim e Honeywell. É graduada em Química Industrial com MBA em Marketing e pós-graduação em Sustentabilidade. Então, Patrícia, muito obrigado aí pela tua visita aqui, né, por conversar um pouco com a gente. Acho que é uma empresa que é referência, né, nesse mercado hoje. E eu já vou te passar a palavra com uma pergunta de abertura, que seria: como a Schneider contribui hoje para a sustentabilidade? É uma pergunta fantástica, né? Dá para ficar falando muito aqui sobre a Schneider. É realmente uma satisfação estar nessa empresa já há 6 anos, e realmente ela faz o que fala, né? Ela foi eleita recentemente por uma grande instituição como uma empresa mais sustentável do mundo. Né? Então, a gente tem várias formas de contribuir para a sustentabilidade, né? Ajudando os nossos clientes. Então, nós temos os nossos compromissos de sustentabilidade com redução de emissão de carbono até 2030. Então, a gente tem isso como empresa, mas como fornecedora, como a ajuda para os nossos clientes, a gente tem uma gama de soluções muito grande que pode ajudar ele nesse caminho da descarbonização. E não é, a gente estava conversando antes, né? O que faz a Schneider, né? A gente tem, mais conhecida do público em geral, as tomadas, os interruptores, canaletas, até isso. Realmente a Schneider tem esse produto que a gente fala que é voltada para o mercado residencial. Do dia a dia. Né? Para o dia a dia. Mas por trás da infraestrutura dos edifícios e não só dos edifícios, a Schneider, a gente conta, você falou bem na minha descrição, que eu sou líder do segmento de edifícios, de buildings, né? Mas a Schneider atua em vários segmentos. Então, desde de buildings, a parte de mineração vai muito forte, a parte elétrica da Schneider, a tecnologia que a gente tem, a parte de utilities que a gente fala, que são os fornecedores de energia elétrica, de água. A gente tem muito forte, está crescendo cada vez mais e demanda muito consumo de energia, que são os data centers. A gente é muito forte nesse. E mais outros segmentos que tem, até transportes. Hotelaria. Hotelaria está dentro de buildings. Tá. Né? Então, o que é o segmento de buildings que a gente fala? Então, é tudo que é edifício não é industrial. Legal. Então, hotéis, hospitais, edifícios comerciais, lojas, né, o varejo que a gente fala, shoppings também está dentro disso. Então, são vários tipos de edifícios, até centros logísticos, né, que estão aí, e todos eles consomem energia. E como a gente pode ajudar nesse caminho da descarbonização? Nós fornecemos soluções, não só o hardware, né, os equipamentos da parte elétrica mais pesada, vamos falar assim, mas também tecnologia. Então, automação, isso é muito forte que a gente ajuda e é um grande componente dentro desse caminho da descarbonização. Então, e a automação também, ela é constituída de produtos, hardware e software. Né? Então, a gente fala que quais são os caminhos para a descarbonização, para ajudar a sustentabilidade. Então, é fazer estratégia. A gente também tem essa parte de estratégia que ajuda também aos clientes elaborarem com a sua estratégia de descarbonização. E daí vem a parte de digitalizar. Né? O que é? É colocar todos os dados que a gente tem, né? As informações podem ser analógicas, ainda que alguém pegando numa planilha, escrevendo quanto está consumindo de energia e colocar isso num sistema para depois transformar na descarbonização em si. Começar a ter essas informações. Coletar dados para poder tomar decisão. E ter os insights, a gente ajuda até nos insights para tomar a decisão, para continuar nesse caminho da descarbonização. Conhecendo, a gente trabalha muito especificando eventuais soluções de vocês, porque assim, hoje a tendência de sustentabilidade é todo mundo tem metas ousadas, de principalmente eficiência energética, descarbonização, e são poucas empresas que ajudam essas outras empresas a chegar nesse caminho, né? Então,
quando você estipula uma meta ESG, uma meta de sustentabilidade, você precisa que a tecnologia avance em paralelo às suas metas para que você consiga atingir esse objetivo. E eu vejo a Schneider, até como com experiência de causa, um fornecedor muito importante, fora nos produtos, mas de inteligência e isso acaba sendo já soluções validadas, né? Porque é uma empresa multinacional, né? Então isso é importante, porque quando você especifica, por exemplo, uma meta de reduzir a tua conta de energia, reduzir suas emissões, se você não tem um parceiro que te dá robustez naquela solução, e são investimentos geralmente de alto porte, a meta às vezes fica comprometida, né, se a tecnologia não está junto. Então, você ter essas soluções validadas com uma empresa robusta é bem importante, que o mercado ande junto com as metas, né? Às vezes você vê muita inovação, né? Não, vamos fazer aquilo, mas não tem que tecnologia, e a gente como consultor fica até um pouco numa situação de risco de falar assim, como que eu vou desenvolver, abrir um negócio assim que pode dar um problema futuro, não tem uma segurança. Então, eu acho muito legal que vocês trazem essa robustez e uma segurança para as empresas também se desenvolverem, os prédios, enfim. Né? E como que funciona, Patrícia, assim, eu acho que mais importante alinhado com isso, né, essa questão de você dar suporte, né, para seja um cliente, seja um projetista, né, que está fazendo isso, essa pessoa, ela chega fácil em alguém da Schneider que possa falar assim, olha, não usa esse sensor, usa aquele, faz um sistema assim, como que é? Tem um setor para isso? Os vendedores são capacitados para isso? Como que funciona hoje? Esse é um dos grandes diferenciais da Schneider também, porque a gente eu costumo sempre, quando eu visito muitos clientes, né, sejam canais, sejam usuários finais, e eu costumo explicar a nossa organização, porque realmente é um diferencial, confuso às vezes, como toda grande multinacional, bastante gente, mas é um grande diferencial, porque nós temos o nosso gerenciamento, é um gerenciamento por linha de produto, por portfólio. Tem então portfólio elétrico, tem portfólio de automação, eu tenho portfólio de parte de qualidade de energia, etc. e tal. Então, como toda empresa tem a sua linha de negócios. Só que, paralelo a isso, de maneira matricial, a gente tem essa organização que conta comigo, com outros colegas, que vem o ponto de vista do usuário final. Né? Então, o que é o segmento de buildings? Por que você é líder do segmento de buildings? Porque eu estou ali para entender o usuário final, os buildings, os hotéis, os hospitais, os prédios comerciais, entenderem quais são suas dores e trazer isso para dentro da Schneider. Para desenvolver produto. Para desenvolver produto, para ver qual é o melhor produto dentro da nossa infinidade de portfólio, pode se aplicar melhor para a solução que ele tem. E mais que tudo, o que a gente tem visto cada vez mais e a gente tem trabalhado, é garantir que ele tem um retorno do investimento. Né? É acompanhar esse pós-venda. Né? Isso é importante, porque o que a gente vê, voltando um pouco na questão da automação que você comentou, é que às vezes a tecnologia está disponível, né? E não é uma coisa da NASA. Né? A tecnologia está disponível num preço competitivo que propicia o retorno do investimento. Né? Porque a gente sabe, sustentabilidade tem que estar alinhada ao retorno do investimento. Tem que ter o pilar econômico. Tem que ter o pilar econômico. Né? E a gente vê muito no mercado hoje, principalmente na automação, empresas, edifícios que colocam sua automação, um equipamento muito bom, muito robusto, como você mesmo falou, mas não sabem tirar o proveito disso. Então, depois de 1 ou 2 anos, aquilo está desligado e todo o proveito que tinha que ter o retorno de investimento vai por água abaixo. Isso é muito comum, infelizmente. Então, a gente tem cada vez se preocupado mais em ajudar os stakeholders que estão dentro porque a gente fala, os usuários finais, que é o meu edifício comercial, um shopping, mas ali dentro tem pessoas. Então a gente identifica quem são essas pessoas dentro dessa entidade, né, para poder ajudá-las a mostrar e trazer o retorno do equipamento desse que a Schneider tem. E que seja palpável, né? Porque isso é até uma autocrítica que a gente sempre tem, assim, a gente faz um projeto às vezes muito eficiente, mas quando a gente não transmite isso por uma plataforma que reúna essas informações e você cria uma gestão,
quem depois assume o bastão daquela operação, daquele edifício, fica meio sem saber, assim, tá, mas o que é realmente a sustentabilidade que está aqui? Porque ele não vê, no projeto lá não foi pensado em coletar as informações para poder gerenciar depois, mesmo que ele está sendo eficiente, né? Ou também se deu uma falha, às vezes não se sabe durante a operação. Então essa solução completa é essencial para a sustentabilidade do negócio. E como que funciona, por exemplo? Eu vou construir um edifício comercial, onde começa, por exemplo, as soluções da Schneider e onde que termina? Nesse hall de produtos, assim. Desde materiais elétricos até automação, até não sei se tem alguma coisa já voltada para inteligência artificial, essa jornada, né, do incorporador, por exemplo, que está nos ouvindo, o que ele pode contar com a Schneider? A gente começa dentro do ciclo de construção, a gente começa já na modelação da parte elétrica do edifício. Né? A gente tem eu não vou falar os produtos aqui, disjuntores, contatores, todo que faz a parte elétrica, o painel elétrico, a gente tem tudo lá. Então, parte de hardware, de novo, os equipamentos, isso já ajuda. E mais que isso, todos os nossos produtos, a gente tem um selo chamado Green Premium. O que significa isso? Eles são a maioria de plástico ou outros materiais, mas eles foram processados dentro de um nível de qualidade e de um processo que permite que sejam que tenha menos impacto possível dentro da cadeia. Legal. Uma análise do ciclo de vida. Análise do ciclo de vida. Então, isso Legal. É interessante para vocês quando buscam também, vocês ajudam muito os clientes de vocês a buscar uma certificação e cada item tem determinados pontos, né? Então, a gente tem esse guia e depois eu vou compartilhar com vocês, eu deveria ter compartilhado, que ele fala em quantos pontos que pode te ajudar dentro disso. Então, começando pela parte elétrica, né? E daí depois vem a parte de automação, que eu chamo de tecnologias de edifícios. Né, que ajuda porque o edifício ser sustentável, ele também tem que ser bom para as pessoas, né? Então ter uma boa automação, que daí vem a grande tecnologia que a gente coloca dentro do prédio, é você garantir não só a eficiência, mas também o conforto da pessoa que está dentro do edifício, porque a produtividade desse empreendimento, principalmente no edifício comercial, é que as pessoas lá dentro tenham condições de temperatura, né, o ambiente, a luz, a iluminação, principalmente a qualidade de ar, porque a gente sabe que um ar com muito CO2, ele deixa a pessoa mais cansada, impacta nessa performance dela. Então, tudo isso a automação pode ajudar, e isso a Schneider ajuda. Então, partindo daí, a gente costuma colocar como etapas de maturidade de tecnologia de um edifício. Então, a gente fornece automação que vai ajudar a tirar o melhor que tem dentro dessa eficiência, porque vocês sabem, dentro do ciclo de vida do edifício, 30% é na construção e 70% vem depois, né, da emissão de carbono. Então, e daí você passa por uma evolução. Primeiro você tem essa automação que vai te dar os dados. Daí depois a gente ajuda também a ter os insights para poder fazer a melhora. O comportamento, a rotina daquele edifício, ele altamente regula ali os sistemas. Exato. E daí tem uma etapa maior que você vai buscar melhor ainda, porque você já tem uma automação otimizada, mas você, no teu dia a dia, não tem tempo de pegar todos aqueles insights, que isso pode te dar uma eficiência maior ainda. Então, a gente tem vários advisors, que a gente fala, que ele junta a parte de inteligência artificial, mas com know-how. Não é só algoritmos que a gente coloca lá. A gente tem hubs globalmente localizados que ajudam todos os países e eles pegam aqueles dados de inteligência artificial já tratados, e uma pessoa que é esperta nisso, porque vocês, olhando para o nosso dia a dia, às vezes a gente coloca muita coisa no chat-GPT e esses outros aí para tirar alguns textos para fazer, mas nunca sai direitinho. Sempre tem que ter um toque nosso. Uma validação de uma pessoa que conhece, sabe o que está querendo dizer, para poder ajeitar aquilo. E é isso que a gente tem.
Né? É isso que a gente determinou. A gente tem a parte o primeiro grau, que é você colocar os dados, digitalizar, tirar os dados, e depois você cresce na maturidade, que é você ser mais eficiente, com inteligência artificial, mais espertos que vão te dar esses insights que vão fazer você crescer no sentido de estar mais eficiente possível. Eu não sei se já chegou nesse nível, assim, os controles de vocês, mas, por exemplo, a gente, por exemplo, quando faz um projeto de sustentabilidade, por exemplo, para uma escola, vamos citar aqui, a gente especifica sensores de iluminação natural, atrelada à iluminação artificial, que tem que estar X lux na mesa do aluno, né? E isso, acho que a gente geralmente configura isso e deixa funcionando, né? Agora com a inteligência artificial, eu imagino que que vai chegar? A escola vai ter um histórico ali do comportamento de cada sala, por exemplo, para automaticamente regular isso e não esperar, às vezes, alguma interferência do dia para se preparar para fazer. Eu acho que ela vai antecipar essas soluções, né? Sim. Até, por exemplo, olha, eu já sei que a sala de aula está muito quente, eu já vou ligar um ar-condicionado antes que os alunos cheguem para já estar um ambiente confortável. Eu vou desligar em tal horário que é antes do que estava previsto no supervisório, por exemplo, porque o projeto especifica às 8 da noite o desligamento, só que 7h30 não tem mais ninguém ali, né? A inteligência artificial já está fazendo isso no sistema de vocês? Sim, é muito comum isso. Pelo menos deveria ser. A gente já está isso tudo disponível com sensores, porque sempre tem os hardwares que ajudam, que são o sensoramento que você coloca ali. Então, você falou do nível de luminosidade, mas é muito comum também, e a gente tem um grande exemplo aqui de uma escola que foi feita assim, aqui no Brasil, que eles colocaram sensores de CO2, e era uma faculdade, e eles controlam o nível de liberação do ar externo para poder deixar a sala num conforto melhor possível. Então, são algoritmos, né? Você programa o teu software, que a gente tem isso, quando chegar a tantos BPMs, você libera mais uma válvula aqui para entrar ar. Renova o ar de novo. E renova o ar. Então, isso tudo já existe e já está consolidado e é super possível você implementar hoje aqui no Brasil, em qualquer escola que você queira, de novo, não é uma coisa da NASA. Né? Isso que eu gosto muito de falar. Está localizado, já tem no Brasil, você consegue contactar a gente. Tem suporte. Tem suporte. A gente tem uma gama de parceiros, de canais que distribuem isso por todo o Brasil e com um suporte muito bom, de gente que conhece e sabe fazer. Principalmente projetos de escola, né? É interessante que hoje já tem dados, né, dessas escolas operando, né? A gente acompanhou bem o quanto mudou isso de antes da pandemia para agora, né? Que a certificação sempre exigiu monitoramento CO2 e isso atrelado, né, à taxa de ventilação e tal. E hoje em dia você já tem os resultados dessas operações que tem esse tipo de sistema com nota dos alunos sendo maior. Porque a produtividade deles é maior, né? Diminui a taxa de faltas. Então é tudo que realmente já está validado, né? Em hospitais você tem tempo de internação menor. Exato. Né? Então isso que é interessante. E aí vocês fazem entregam esse rol de soluções elétricas e eletrônicas, vamos dizer assim, entregam automação, entregam a interface dessas informações para depois a operação desse prédio, e vocês também trabalham na eficiência, geração de energia. Não. Geração de energia não, só baterias. Só baterias que são as UPS, tudo que a gente tem lá dentro. Mas geração de energia a gente não trabalha. Não. Mas a gente trabalha muito forte com as empresas que fazem a geração de energia. E hoje, como que é esses sistemas... porque assim, eu vi um projeto de vocês que é o Intensity. É bem legal, acho que na França, né? Que é um Net Zero Building. A gente... É uma tendência, acho, global, né? Os prédios autossuficientes. E acho que no Brasil ainda é um pouco inovador ainda a questão da bateria ainda como armazenamento dessa energia gerada. E lá você já tem um case que, pelo que eu estudei, ele gera energia, absorve
armazena essa energia e vai soltando ao longo do dia devido ao consumo. Como que está a eficiência e a viabilidade dessas baterias hoje? Eu posso te falar um pouco mais do Intensity, que eu acho que é um caso super emblemático nosso. Eu até já apresentei num evento do Green Building, porque ele realmente, e é interessante você ver o retorno do investimento, né? Quando a Schneider fez esse prédio, a gente tinha como retorno do investimento de 20 anos. Né, que investiu tudo em energia gerada mesmo dentro do ambiente ali na parte fotovoltaica. Mas assim, aqui na América do Sul, você não faz um investimento com um retorno de investimento de 20 anos. A gente conhece isso, a gente sabe que aqui isso não existe. Menos que 10 já é difícil. Já é difícil. Mais né? que 10, desculpa. Mas o que foi mais interessante é que a gente terminou o prédio, veio a guerra. Então, o custo de energia, porque lá a energia ela é muito cara porque tem energia de aquecimento também, vocês sabem disso, é diferente da nossa realidade aqui. Exato. Então, o que era 20 anos caiu para 7. Olha só. Né? Então, às vezes você faz um planejamento, né? E imagina se a gente não tivesse feito esse planejamento para ser autossuficiente. Né? Mesmo um retorno de investimento, a Schneider topou 20 anos, não, vamos fazer isso porque é o que a gente quer, mas veio o advento da guerra da Rússia, vocês sabem, o retorno de investimento caiu menos da metade. Que é uma tendência na sustentabilidade é a resiliência, né? Sim. Então é uma resiliência, vamos falar assim, geopolítica, né? Exato, né? exato. E não deixa de ser ambiental, então é mais um fator que os projetos sustentáveis aí são necessários hoje, né? Sim, porque esse era um dos 4 pilares que a gente costumava falar também no edifício do futuro, né? Ele é mais eficiente, mais resiliente, né? Muito a gente viu também na época do Covid, quando ninguém mais podia ir para o edifício, tudo, então você tinha que gerenciar tudo de longe, né? Então precisava da digitalização, precisava disso, os hospitais viram muito isso. Então, a parte de conforto para as pessoas também, de estar saudável para as pessoas. Então, isso também a gente fala muito, mas a resiliência é muito forte. E muito do que a gente tem hoje ajuda na resiliência. Patrícia, como que você vê hoje o setor residencial de você? Assim, o pessoal já está entregando no apartamento, o incorporador já está construindo o apartamento bem equipado ou está deixando só uma previsão? Você vê que tem uma tendência de aumentar isso, entregar com um apartamento com mais sensores, mais coisas prontas, assim, que eu acho que hoje você vê muito infra seca, né, pronta, assim, né, Tá preparado para. Preparado para, mas eu acho que é um setor que ainda tá mais lento nesse aspecto, né, como que você... Eu vejo que o que a gente nota, e até a gente teve hoje conversando com um parceiro local aqui sobre edifícios residenciais, né, eu vejo que está num caminho da digitalização muito forte. Vejo também até o legal do Green Building, que tem a certificação residencial aqui, que está crescendo muito. E eu até estava na Argentina na semana passada, e eles estão agora na Argentina fazendo o primeiro complexo de edifícios residenciais, que vai ter certificação residencial lá. Né? E aqui a gente já está bem na frente. Né? Aqui já está faz tempo. Então, eu vejo para todos os lados, crescendo forte essa tendência de sustentabilidade, a digitalização muito forte, mas eu ainda vejo a digitalização mais voltada um pouco para o conforto do que mesmo sustentabilidade. Né? Tem, mas o que cresce mais forte ainda é o conforto, e daí agora, só que depois desse ano de 24, que a gente viu tudo o que aconteceu, esse calor horrível, né? Eu estava aqui em Curitiba no Carnaval, que coisa foi aquilo, né? Para Curitiba, né? Um calor insuportável. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tudo. Então, as pessoas físicas estão mais preocupadas. Sim. Né? Então, vai pegar mais. Então, é uma tendência, a gente está tendo a COP30 agora aqui no Brasil, então, mais forte ainda aqui no mercado brasileiro, esse
porque as pessoas estão sentindo na pele. E o custo, né, da energia, da água, está cada vez aumentando, né? A gente cada vez tem mais frequente bandeiras vermelhas, né, por seca, por estiagem. Então, a gente vê que, assim, antigamente, puxa, minha conta de água, minha conta de energia não pesava muito, né, no dia a dia. Agora, ele vai buscar porque ele quer algo mais eficiente. Quer mais eficiência. Da mesma forma que aconteceu isso nos veículos, né? Que você olha, pergunta, tá, mas quanto que esse carro faz por litro, até chegar numa transição para os elétricos, ter uma autonomia muito maior. Eu acho que esse processo vai acontecer nos edifícios, já aconteceu nos eletrodomésticos, né? Exato. Vai acontecer, né? Só que eu acho que a incorporadora do setor residencial, ela tem que entregar essa solução que você comentou, que é entregar essa transparência depois para a gestão operacional. Porque senão não se vê isso, entendeu? Senão ele já vê o edifício dele eficiente, ele fala, tá barato a minha conta e tal, mas ele tem que ter a comparação, foi tantos por cento economizado, foi tantos por cento mais eficiente. Para ele falar, puxa, eu tô deixando de gastar mesmo, né? E aí que eu acho que entra essas soluções de vocês é muito importante e além vamos falar dessa visualização, dessa gestão, eu vi que vocês têm muitos cases de benefícios operacionais, de manutenção, tem uma série que entra junto disso, né? Que não é bem assim uma pauta de sustentabilidade, mas não deixa de ser, né? Mas eu acho que o residencial ele precisa entregar isso junto. E eu acho que assim, a Schneider, por exemplo, né, com o tamanho que tem e que está na casa de todo mundo, né, praticamente está lá de alguma forma. Tem um papel estratégico fundamental, né, na disseminação desses benefícios, né? Isso que a gente está falando aqui hoje. Então, às vezes, como funciona um determinado sensor dentro da tua casa, né? O que isso está contribuindo para você, tá? Eu acho que essa é um déficit cultural até que a gente tem aqui nível Brasil, assim, de realmente não evoluiu tanto, assim, né? Quando você mora, às vezes parece que você não se atentou ainda a tornar ele mais eficiente e mais confortável, né? Bacana. Mas o que você tem assim de cases bacanas nessa questão da gestão operacional? Você tem algum indicador assim, por exemplo, olha, esse sistema que a gente entregou, seja no comercial ou no residencial, detectou falhas, gerou economia, ou até feedbacks de síndicos, de pessoas que operam isso no dia a dia? Porque, não sei, a cada 10 prédios talvez um tenha hoje um sistema de gestão operacional assim, automatizado e tal. Se puder contar um pouco dessas experiências, como que está sendo? Você falou a cada 10 prédios, um tenha, e eu diria que desses, a cada 10, um tem, ou a cada 100, 10 tem, e desses 10 que funciona bem mesmo e que está tirando as vantagens, um ou dois, né? Infelizmente. E eu falo para você que isso não é só no Brasil, tá? A Schneider, ela faz essa campanha, né, de conscientização das pessoas, de todos os envolvidos na cadeia, né, para tirar o benefício das tecnologias constantemente, porque é importante você ter, não é só... Tá aqui, a Schneider foi lá e te entregou a tecnologia, como eu falei para vocês, ela está disponível aí e não é tão recente, a gente tem isso e está cada vez evoluindo mais, mas é conscientizar as pessoas a tirarem proveito disso, né? Então a gente tem casos muito fortes de eficiência de 20%, 30% de redução na conta de energia, programando bem a automação, porque a automação, o que eu costumo dizer, né? Eu vou falar bem um exemplo de um supermercado, né? Qual a diferença entre você só monitorar, saber quanto que está gastando e você colocar uma automação? Quando você olha um freezer, né? A gente estava até falando aqui hoje sobre supermercado, estava com meu colega antes numa empresa, e você avalia que aquele freezer está gastando um tanto de energia, e que a gente colocou um sensor de abrir e fechar portas
Porque sabe, quando abre a porta do freezer, você dissipa mais, então você gasta mais energia para manter a temperatura que está lá. Então, você primeiro, com o monitoramento, você viu que aquele freezer, né, à noite, das 10 às 6 da manhã, ele vai ficar fechado. Então, você, para manter aquela temperatura, sei lá, de menos 5 graus, você não precisa colocar tanta energia, porque ele vai estar com a porta fechada, ele vai se manter. Então, você pode diminuir um pouco, você pode ajustar um pouco a temperatura para deixar naquele menos 5 e pronto, ficar naquilo ali, né? Só que você tem duas maneiras de fazer isso. Você pode pedir para o gerente da loja todo dia, antes de ir embora, ajustar o termostato, ou você pode automatizar isso através de um controlador e deixando programado. Às 10 horas você ajusta para a temperatura 5, porque antes era para estar menos 5, mas estava ajustado menos 7, porque tanto abriu e fechava a porta. Sim. Você deixa para menos 5, tá? Você deixa programado isso e você vai ter certeza que vai estar lá e você vai poder ter a redução. Porque se você pedir para o gerente da loja, ele já tem tanta coisa para fazer, ele não vai lembrar de colocar a menos 5 todo dia. E pior, às vezes ele pode, sem querer, em vez de colocar menos 5, colocar menos 2 ou menos 3 e ainda fazer estragar o que está lá dentro. Sim. Né? Então, essa é a diferença de só monitorar. Eu sei quanto eu estou gastando de energia. Tá, você sabe. Mas você não pode pedir para o teu gerente da loja fazer isso, porque ele não vai fazer. Não precisa mais, né? Não é isso. Então, você vai ter um investimento inicial, uma automação? Vai ter. Mas você consegue recuperar isso. Mas eu acho que essa também gestão de risco também, isso, claro, você falou do caso de estragar os alimentos ali, é um caso, né? Exato. Agora você ter alguma... Teve recente, né, numa usina hidrelétrica que a gente soube que ela deu problema em uma bomba, né? Quase alagou tudo. Por ter um sensor lá, conseguiu-se, né, contornar a situação, porque senão o nível da água subiria e poderia ter um prejuízo milionário, né? Então, tudo isso é automação, né? Sim. Todo esse tipo de coisa, assim, né? Teve um caso muito interessante, trágico, né? O aeroporto de Londres, vocês viram semana passada, que deu um curto-circuito, né? Então, na parte da subestação deles, a gente tem sensores que identificam se a temperatura está subindo antes de acontecer. Se tem qualquer desnível de temperatura dentro do painel, ele já identifica e já manda para um software e te dá um alerta. E hoje o alerta está no celular O alerta a gente pode programar, tomar uma decisão, porque o prejuízo que foi isso, né? Então, provavelmente, eu não sei, no caso, eu não posso nem falar, né? Mas talvez eles não tenham esse sistema de sensores ainda, porque se tivesse, era muito provável que teriam pego isso antes. Não, essa questão de risco, eu acho que é inerente aí. Que é aí que pega, daí é uma coisa dessa que acontece e acabou retorno, acabou payback, acabou tudo, né? Acabou tudo. A gestão de risco também é importante. E hoje as soluções de vocês nesse sentido, assim, de automação, eu consigo fazer, claro, para novos, mas e para edifícios existentes, prédios existentes? Acho que isso é uma grande pergunta também no mercado. Tem um edifício antigo, ou até equipamentos antigos aqui, consigo deixar automatizado, deixar mais eficiente? As soluções de vocês permitem isso? Uma das grandes batalhas da Schneider é nesse sentido, descarbonizar a infraestrutura existente, porque tem estudos, é muito melhor você descarbonizar, você fazer retrofits nos edifícios existentes do que construir um novo, que seja um novo totalmente apropriado e preparado para isso, mas no ciclo de vida dele você vai gastar muito mais carbono, vai emitir muito mais. Então, isso é possível sim. E, de novo, tecnologia disponível. A gente tem dentro do Brasil toda uma rede de parceiros que podem te ajudar nisso. Você tinha me perguntado também se isso é acessível. A gente também ajuda a empresas de consultoria como vocês, empresas de arquitetura, de engenharia também, a desenharem esses tipos de soluções que podem ser instaladas e quando, por exemplo, você já tem um sistema de automação que está antigo, não está mais dando... Não precisa tirar tudo.
né? Você pode ir fazendo aos poucos, você pode ir fazendo em etapas, que a gente teve uma campanha e vai continuar ainda muito forte chamada modernização. Que a maioria dos edifícios que vão estar em 2050 já estão prontos hoje. Então, a gente precisa estar ajudando ao mercado de usuários finais a modernizar. Não, e isso é totalmente disponível. Não, e nessa área de vocês, 3 anos já ficou defasado, né? Às vezes, esse que é o desafio, né? Então, às vezes você contrata uma obra, contrata ali os equipamentos no início do projeto, na hora que vai entregar já mudou a tecnologia, é muito rápido, né? Então tem que ter essa possibilidade de poder trocar e funcionar de outro jeito na operação. Né? Sim, sim. É nisso que a gente trabalha muito forte, na descarbonização dos edifícios existentes. E eu verifiquei também que vocês atendem o mercado de data center. O que vocês têm feito para esse segmento? A gente tem um vasto portfólio para atender os data centers. O Brasil é muito privilegiado nesse mercado que está crescendo muito. Né, por causa da fonte de energia que a gente tem fonte de energia em abundância, né, e é limpa, e renovável, e limpa. Então, está crescendo muito no Brasil, a Schneider tem crescido muito nesse segmento também, e a gente tem toda uma gama que atende as principais necessidades do data center, porque vocês sabem que dentro esquenta muito, então a parte de cooling, da parte de resfriamento é muito importante para eles, é crítica. Então, a gente tem todo um sistema de tecnologias, novamente, hardware e software, e até os advisors com inteligência artificial, que ajudam dentro desses sistemas críticos do data center a manter a temperatura adequada para esses equipamentos. E, claro, tem toda uma criticidade por ambientes críticos, então a questão de circulação de água, porque a resfriamento da água, tudo isso, a gente tem até um sistema especial que chama EcoStructure IT, que serve especialmente para essa linha de data center. Não, e é um consumo de energia violento, né? O data center. Não, e é 24 horas, né? Sim. Tem que garantir uma operação de 24 horas. É o ambiente crítico, como a gente chama, como hospital também. Sim. A gente também chama de ambiente crítico, então tem todo um cuidado, tem toda uma solução, e a gente tem uma pessoa especializada em hospitais aqui no Brasil também, para poder prover para o pessoal desse segmento uma infraestrutura que seja capaz de atender às necessidades. Não, e aí quando você entra em hospitais, as soluções de automação e eficiência estão diretamente relacionadas ao conforto do paciente ali. Porque, assim, poucos hospitais são confortáveis, né, para quem está lá. E hoje você conseguir ter uma automação de regular a temperatura, som, qualidade do ambiente de forma geral, né? Qualidade ambiental do ambiente de forma geral, com certeza você tira o paciente mais rápido dali, né? A evolução dele é muito mais rápido ali. Então, hotelaria é uma tendência, a gente tem feito alguns hospitais, né, no Brasil, e acho que é uma crescente, assim, igual a gente viu no setor da educação, agora hospitais tá entrando nisso aí. Até hospitais públicos mesmo, né? A gente tá vendo, assim, já sai projeto e obra com exigência de certificação, porque às vezes pro ente público lá é mais fácil ele saber que ele vai garantir a qualidade do projeto simplesmente pedindo uma certificação, do que ele ter que fazer um manual inteiro, né? Que aí não vai ter nem gente às vezes capacitada para escrever quais seriam os requisitos, né, do hospital que teria uma qualidade. Então a gente está vendo bastante crescer assim essa área hospitalar, né? Sim, tem até uma entidade que chama Hospitais Saudáveis, que prevém, porque o hospital às vezes falava de sustentabilidade e via mais essa parte, mais da parte ambiental, dos resíduos e tudo. Água. Mas está crescendo muito a parte de eficiência. A gente tem um caso no próprio Sírio-Libanês, que eles agora fizeram modernização. Eles tinham um sistema de automação lá e eles fizeram o nosso e puderam ter grandes benefícios, tanto do que é tangível, que a gente fala, economia de energia, tudo que eles podem ter, mas também o intangível,
né, que é eficiência operacional, tudo, que às vezes eles tinham pessoas que ficavam lá só para mudar manualmente dentro de uma sala de cirurgia uma temperatura, e agora eles conseguem fazer tudo de forma remota. Então isso é importante também. Então, grandes hospitais, e o Brasil se destaca dentro da América, do Hemisfério Sul, em nível de hospitais muito fortes, né, que tem esse cuidado não só do que está na frente, né, do que o paciente vê, mas da infraestrutura por detrás. E isso que você falou do conforto para o paciente realmente tem toda a relevância, porque se está nessas temperaturas, de novo, na temperatura que teve aí nas últimas semanas, o paciente está em recuperação, ainda passando calor. Sim, né? Dependendo de alguém mexer lá no... Mexer realmente atrapalha a recuperação. Existem, né, soluções que para ficar à mão, né, à mão do paciente, tanto temperatura, iluminação, né, fechar a persiana aqui na mão também, né, sem precisar que esteja com visitante, sem precisar que chame enfermeira. Tudo isso ajuda. Automatizado, isso. Com certeza. E também soluções muito bacanas no setor de hotéis, né? Sim. Eu acho que essa eficiência é na veia, né? Porque o hotel é custo operacional todo dia, o usuário ali não é disciplinado, porque o hotel ele tá lá como se fosse no... Né? Agora não preciso mais economizar, tô pagando diária e deixa ligado o ar-condicionado, deixa tudo ligado, tudo aberto. Como que vocês têm feito nessa área aí também? Hotéis também é um dos segmentos estratégicos para a gente dentro de buildings. E a gente tem uma gama de soluções muito, muito voltadas, de novo, às necessidades do hotel, que é o conforto do seu hóspede, mas dentro de eficiência, né? Então, e aí que está a tecnologia se colocar dentro dos quartos. Porque aquilo que você comentou, né? Às vezes o hóspede não está ligando muito para a eficiência, porque ele está lá, ele esquece um pouco, porque não é ele que paga a conta indireto, porque o custo do quarto não vai mudar, e ele larga o cartãozinho que a gente sabe, do split lá, e você sai do quarto e vai ficar o dia inteiro fora e deixa o cartão lá, ou mesmo uma pessoa que vai limpar lá. Então a gente tem tecnologias, por exemplo, você coloca um sensor na porta, né? Então ele calcula quando a pessoa está dentro ou fora do quarto. Sensor de ocupação. E sensor de ocupação. E você consegue desligar e ligar o ar-condicionado. A gente fala muito em ar-condicionado, né? Porque realmente o ar-condicionado é importante para o conforto, para a produtividade da pessoa, mas é um dos maiores vilões hoje no consumo de energia elétrica, quando a gente fala tanto em edifício residencial quanto edifício comercial, daí está enquadrado hotéis, hospitais, tudo. Então, por isso que a gente fala muito do ar-condicionado, que é o grande vilão e é o que consome energia hoje e que emite o carbono. E é um ciclo vicioso, né? Eu vi uma reportagem, quanto mais, em São Paulo, que eu moro lá, quanto mais quente tá a temperatura para vir, mais quente vai ficar, porque as pessoas ligam mais forte o ar-condicionado e mais ar quente Então, quando você vai na parte mais no centro de São Paulo, na Faria Lima ali, você, além da temperatura externa que já está quente, tem mais os dutos jogando. E eu fui num evento do próprio Green Building há umas semanas atrás, e é fato, eu estou a São Paulo há 26 anos, então eu lembro quando eu cheguei, eu tinha inverno lá, né? Eu sentia frio, usava minhas blusas, porque eu também vim do sul, então eu usava minhas blusas de frio lá, e agora eu tenho falado, não, São Paulo não tem mais inverno, e é verdade, a Prefeitura de São Paulo levantou que nos últimos 20 anos a temperatura média subiu 3,9 graus na cidade de São Paulo. É fato. Não é mais percepção. Então a gente tem que estar preparado para isso. Sim, vai adensando mais, né? Vai mais gente também, mais carro, mais impermeabilização, tudo vai tornando tudo mais quente. E aí quando você junta essa questão porque o hotel é muito facilidade do usuário, facilidade dele ter uma boa experiência, né, com tecnologia ali que ele gosta de receber isso aí, mas o dono ali do hotel tá pensando no custo fixo ali dele, operacional, né? Então, é bem legal essas soluções. E o que Patrícia, assim, o que tem na linha ali dos estudos da inovação da Schneider ali que você já pode nos falar um pouquinho assim, o que tem de tendência que vocês estão estudando, o que vai ser lançado, o que vocês estão desenvolvendo lá para
continuar trazendo inovação para o mercado de building de maneira geral? A Schneider está cada vez se tornando mais uma empresa de tecnologia, de software. A gente é muito conhecido pela parte como a gente falou no começo, das tomadas, dos interruptores, mas a gente está buscando cada vez mais evoluir para isso, para software, para tecnologia, ajudar os usuários a serem mais sustentáveis, a serem mais eficientes. Então, é isso que a gente está trazendo. É impressionante, de novo, eu estou 6 anos na Schneider e todo ano tem muito lançamento. Muito lançamento. E a gente está cada vez investindo mais em software mesmo. A Schneider faz aquisições de empresas todos os anos e você vê que as aquisições sempre são voltadas para tecnologia, para desenvolver essa parte de digitalização. Então, é isso que a gente está trazendo. E, de novo, serem acessíveis às pessoas. Né? Porque como a gente tem essa organização voltada para o usuário final, a gente acabou de lançar agora uma solução para pequenos e médios edifícios, né? Que a gente está trabalhando muito forte no retail, daí é um pequeno e médio, é um supermercado, é uma lanchonete, um varejo. Um varejo, um hotel que não é tão grande. E esse tipo de tecnologia, hoje, não tem muito acesso à automação, porque a automação ainda está em alguns nichos. Então, a gente está lançando esse ano, lançou no ano passado e está promovendo esse ano, mas esse tipo de nicho, né, é uma automação que vai ajudar a trazer eficiência a esses pequenos e médios edifícios. Para residência, a gente tem também uma linha que está com a marca Stack, que é da Schneider, que também tem automação, que tem produtos wireless para o cliente lá na loja a gente chama de do it yourself, a loja de faça você mesmo. De materiais de construção, que a gente tem várias marcas aqui no Brasil, vai lá e compra, ele mesmo instala, porque a gente sabe que é essa a necessidade. Sim. Né? O residencial totalmente. Exato, exato. Então, a gente está trabalhando com isso também. Então, cada vez mais indo para a tecnologia, trazendo soluções para os clientes poderem serem mais eficientes e serem mais sustentáveis. E tem essa questão da automação, assim, dessa tecnologia de facilitar a vida do cliente, do usuário, ela tem que ser... O desafio dela é não gerar mais tempo para o usuário também, né? Ela tem que facilitar a vida, não ser mais uma coisa para ele ter que abrir um aplicativo, ter que ligar, ter que fazer, tem que olhar, tem que estar no dia a dia da pessoa, né? Senão não funciona. Exato. Né? Se ele tiver que parar para, vou ter que puxar fio. E até vou ter que regular, vou ter que ver. Eu acho que a gente até recebeu o episódio passado, né? A Electrolux. Foi o episódio retrasado. E ele comentou exatamente isso, que eles estão muito preocupados com a experiência do usuário, mas uma experiência que ele nem perceba que o eletrodoméstico está tornando mais eficiente a rotina dele, né? Ou está durando mais o alimento, está durando mais as roupas deles, mas isso com inteligência artificial e com parâmetros de inteligência, né? E acho que isso aí é o que a gente vê que prospera, né? Porque você não precisa ter que você entrar num aplicativo, ter que regular aquele teu eletrodoméstico para atender a tua demanda. Tem que ser... O dia é muito corrido todo mundo, né? Então, essas experiências, igual você comentou, eu acho que realmente está no caminho para realmente ter adesão desse usuário em grande escala, né? Exato. Tem que facilitar, né, a vida do usuário final, né? Acho que esse é o propósito, né, essa solução que eu comentei com vocês de pequenos e médios edifícios pensou nisso também, de ser uma solução para a maioria dos edifícios que já estão aí, então é mais retrofit do que edifícios novos, e muita coisa sem cabo, wireless, para ser fácil de instalar, e muito mais plug and play, para não ter que depender de uma cadeia enorme para você ir lá fazer uma programação, um algoritmo e tal. É muito mais você chegar lá, instalar e ter facilidade, para ser fácil de implementação, de novo, tentando se adequar às necessidades de cada segmento. Legal. Sim. E o próprio, eu acho que essa questão de atrelar o software, né, de vocês, que você comentou que é a tendência para onde vocês estão olhando,
eu acho que vai na linha de você entregar a solução completa, né? A pessoa realmente não precisar... tá, beleza, Schneider faz aqui a parte mais de elétrica mesmo. Agora eu vou precisar de outro comprar sensor, aí outro para conectar tudo e outro para me ensinar a mexer. Não, né? Eu acho que a ideia é justamente ter essa solução mais robusta. E nesse aspecto, assim, de software, você vê que hoje já tem algo para a pessoa física. Quero fazer no meu apartamento alguma coisa. Eu consigo já fazer algo com sensores / software da Schneider? A gente tem na Europa, usam muito uma tecnologia que chama KNX. Então, hoje, o que acontece? A gente tem, de novo, aquele grau de maturidade, né? Então, a gente hoje, para a Europa, que eles usam muito, porque lá a demanda é até muito maior que a nossa, porque lá eles têm aquecimento, de novo, né? Então, para essa demanda, para lá, a gente já tem. Eu acho que esse KNX, essa tecnologia ainda não é muito aplicado nas residências aqui. Aqui, a gente tem que buscar mais a parte de wireless, esse tipo. Isso a gente tem alguma coisa já com a marca Stack, que eu comentei com vocês. Legal. Então, lá tem sim, eles têm uma tecnologia, eles têm alguns devices, ou produtos, né, com tomadas, lâmpadas, isso tudo wireless, que você conecta e coloca no aplicativo, já coloca na nuvem. Então, a gente está trabalhando com isso já através dessa marca Stack, que é a nossa marca mais voltada para o residencial mesmo. E hoje, existe alguma barreira regulatória, algum desafio no Brasil, assim, que impeça a questão de automação, ou tranquilo, livre mercado, não tem uma barreira legal, assim, que, por exemplo, igual, vamos pensar assim, a eletromobilidade teve várias, né, desafios regulatórios, de norma, ajustes, de padrões construtivos para poder trazer essa tecnologia. Essa questão da automação eu vejo que me parece que é só uma evolução do mercado. Tem alguma restrição normativa ou algum amadurecimento de projeto necessário para isso ser cada vez mais difundido assim nos empreendimentos? Não tem norma assim, regulatória. Tem boas práticas, né? Por exemplo, a ASHRAE, que é uma instituição de qualidade de ar-condicionado, eles têm umas normas que ajudam nas boas práticas, mas não que isso seja regulamentado, né? O que eu poderia dizer para você, pensando no residencial, a regulamentação é de produtos wireless que você tem que ter o selo da Anatel. Tá. Né? É mais nisso, mas que nem uma solução de combate a incêndio, por exemplo, que você tem sim uma regulamentação que tem que seguir. No caso da automação, eu não tenho, não. Infelizmente. Porque se tivesse, a gente poderia elevar um pouco e daí faria também o usuário final ter mais consciência de ter o retorno do investimento. Sim, e indo até no caminho inverso, assim, de incentivo. Exato. Não tem, eu imagino que alguns projetos de automação, dependendo do tamanho, do porte, possam entrar num programa de eficiência energética, né, da própria ANEEL, onde pegar subsídios para garantir uma eficiência, né? Você conhece, assim, ou já tiveram experiência com algum programa desses? A gente está trabalhando com um programa desse, com uma instituição federal, justamente para homologar os produtos de automação e através desses produtos, então, o usuário final ele poderia ter acesso a um financiamento mais barato usando essa linha de produtos. Eu não sei se eu posso divulgar ainda, mas a gente está trabalhando nisso sim. Hoje, até onde eu sei, não tem, mas isso está sendo construído. Quando puder divulgar, e você me manda que a gente ajuda a dar um empurrão. Pode certeza. Deixar. Que legal. Porque faz parte do governo, numa evolução de mercado, incentivar para o pessoal poder aderir, né? Ter confiança. Não, é mais barato. Aconteceu isso muito no solar, né? Energias renováveis foi muito incentivado por um tempo. E realmente aderiu. No começo todo mundo ficava meio reativo e tal, agora já é normal, você vê toda a obra já tem, né? Eu acho que a automação já está muito consolidado, mas um incentivo sempre é bom, porque aquele incorporador ou aquele cliente que está no detalhe, assim, será que eu faço, será que eu não faço? Se tem um incentivo, a tomar a decisão fica mais fácil, né? E isso, pensando em questão de governo,
é menor demanda de serviços públicos, porque você está gastando menos energia, menos água, é fluente, tem muitos benefícios atrelados a isso, né, que o poder público tem que enxergar para poder incentivar. Né? Teve um item que a gente acabou não falando, que é as soluções que vocês têm também de mobilidade para os edifícios, né? Carregamento de carro elétrico, as próprias baterias, a gente falou rapidinho. Isso também está muito consolidado, né, pela Schneider. Sim. Vocês têm hoje a solução completa hoje para essa não digo eletromobilidade, mas nos edifícios em específico? Sim, a gente tem, inclusive tem um software que a gente até estava conversando hoje de manhã também, que ajuda a monitorar, a ter a boa gestão dessa energia, porque tem muitos edifícios hoje que estão colocando carregamento elétrico e não estão preparados para isso. Né? Então, a gente está disponibilizando um software que ajuda ao controle dessa energia que vai dissipar dentro do carregamento dos carros. Né? Então, a gente está trabalhando forte. Tem produtos tanto com a marca Schneider quanto com a marca STEC, né? E que a gente tem visto que está crescendo, mas tem uma necessidade, porque os edifícios não estão preparados para isso. Sim. Né? Então, cada vez mais a Schneider tem promovido isso. Então, não é só entregar o produto lá, ó, tá aqui o carregador. Instala aí. Instala aí. Não é isso. A gente está trabalhando por detrás também de oferecer possibilidades para o usuário ter o melhor controle disso e estar preparado para fornecer esse tipo de solução para o usuário final. É o tipo de intervenção que você vai fazer um retrofit, né? Você comentou que vocês atuam muito. Tem que olhar para isso, né? Como é que você vai fazer um retrofit de um edifício e não arrumar uma questão como essa? Não deixar ele preparado para receber a carga que é necessária para carregamento de automóveis. Essa demanda de retrofits assim, é uma tendência muito forte no Brasil, né? Porque os centros urbanos estão ficando velhos, né? Temos muitos edifícios ainda que estão demandando e em excelentes localizações, em projetos arquitetônicos fantásticos, que precisam estar se atualizando. E essas soluções assim que conversa, né, o edifício antigo com as tendências do momento, acho que a Schneider é um bom parceiro nessa jornada toda, porque se ele tiver que fragmentar, aqui eu faço com aquilo, ele desiste no meio do processo. Com certeza, com certeza. E a gente vê essa tendência muito na certificação de operações do LEED. Né, que eu não cheguei a ver 2024, mas até 2023, enquanto que a certificação LEED de edifício novo crescia um parâmetro muito bom, de operações era o triplo. Disparou. A gente está percebendo isso. Então, assim, tá vendo? A gente via no mercado imobiliário, quando veio a Covid, falava, não, agora vai parar de construir edifícios. Né? E realmente por um tempo se parou. Não parou, mas diminuiu bastante, mas a parte de retrofit aqueceu muito. Muito, sim. Muito. E continua aquecendo. Então, o mercado imobiliário, quando a gente fala de edifícios comerciais, o retrofit está muito forte. Está muito forte. Só que aí que pega um pouco a conscientização que empresas como a gente tem que levar para o mercado, né? Às vezes a gente olha, as empresas aproveitam para parar o edifício para fazer um retrofit, mas só fazem mais a parte estética. Arquitetônica. Troca o vidro. E esquecem um pouco, até por desconhecimento, de olhar para dentro da infraestrutura elétrica, infraestrutura de tecnologia que tem dentro do edifício, para deixar ele mais saudável para as pessoas que vão estar lá. Porque a pessoa que está lá, vendo aquele edifício, tá bom, a arquitetura tá bonita, mas dentro do ambiente não tá saudável, ou tá muito quente, ou tá muito frio, não vai melhorar a produtividade dela, e o edifício não vai estar mais atraente. Sim. Exato. Pro locatário. Não, e até pro investidor, né? Porque se ele não olhar nessa questão de qualidade e redução de custos operacionais com tecnologia de um edifício antigo, mesmo que ele tenha um aluguel, vamos falar, mais barato do que um edifício novo, a conta operacional para quem ali está morando, está ali, é muito alta, né? Tanto que isso é uma demanda do mercado, né? Fala, puxa, eu não vou para o prédio antigo porque é muito caro o condomínio, né? Isso é algo cultural já no mercado. Então, o retrofit ele tem que olhar a eficiência. Exato. Tem que olhar conforto, senão não é um retrofit estético. Exato. Né? Que tem seu valor, claro, mas tem que andar junto. Né? Já que sempre fala, aproveita quebra mais um pouquinho ali, arruma aquilo ali. Né?
Mas eu acho que é cultural mesmo. A gente tem que passar essa mensagem e essa iniciativa nossa que de trazer vocês, com certeza é para isso também, tá? Patrícia, acho que nossa conversa chegou ao fim, infelizmente. Acho que a gente passou por bastante assunto, deu para... acho que nossos ouvintes aí conseguiram entender um pouco de todo o trabalho que vocês fazem. Acho que no site de vocês é um site muito bem estruturado para passar essa mensagem também. Acho que vale a pena entrar no site e conhecer toda essa gama de produtos. Acho que a Schneider é um parceiro que contribui efetivamente para a sustentabilidade. A gente, com o estudo de causa aqui, a gente convive com os produtos de vocês nos nossos projetos. Então eu agradeço e desejo muito sucesso aí nessa jornada e parabéns aí pelo trabalho de eficiência e sustentabilidade que vocês têm feito. Eu que agradeço o convite, fiquei imensamente feliz de ser convidado por vocês. Eu sei que a região aqui tem crescido muito nessa parte de sustentabilidade dos edifícios, das certificações, e vocês são uma referência mesmo aqui no mercado. Então é importante, de novo, a Schneider está sempre querendo engajar mais e mais stakeholders, e vocês são muito importantes nessa cadeia. Então eu que agradeço o convite mais uma vez, e vamos continuar conversando muito e fazendo essa parceria e levando sustentabilidade para frente. Com certeza. Patrícia, muito obrigado. Então, reforço os parabéns aí pelo trabalho seu, o trabalho da Schneider, toda a equipe. E esse foi o podcast Negócios Sustentáveis. Fiquem atentos aos próximos episódios.